O Cinema 2 acabou de ser lançado. Não deixem Mickey Mouse assistir esse desenho, pois ele vai ter crise de pânico. Dia 19 de setembro de 2025, o dia da estreia de Knights of Guinevere, a mais nova animação da Glitch, criada por nada mais e nada menos que a fucking Dana Terrace, criadora de WoW House. Meus amigos, tudo que vocês não viram na série de Luz no Seda, que foi barrada e censurada pela Disney, se preparem para ver nessa nova obra. Uma distopia maluca governada por um império do entretenimento, com o qual fez sua própria criação, sua escrava. Uma história de um mundo podre e corrompido pela falsa magia, mascarada de sonhos e alegria. Nada é o que parece. Segurem os cintos, pois o que vocês estão presenciando é o nascimento de um titã. Estamos falando de simplesmente a verdadeira obra-prima de Dana Terrace. E muito prazer, eu sou o Silverana, tá? Se você não viu nesse canal, na moral, se inscreva, pois fazemos um bom trabalho por aqui, meu querido telespectador. Tá, deixa um like, tá? Comenta qualquer coisa pra engajar, tranquilo? Raipa essa porra, tá bom? Porque isso ajuda o nosso trabalho a alcançar os céus, pois a meta é dominação global. E só uma coisa, rapaziada, rapidão, tá? Lá fora tá chovendo, então eu espero que você não se incomode caso o barulho da chuva, né, apareça na gravação, tá? Tô só avisando. Just this, bro. Let's falar de Knights of Guinevere, desenho chuchu beleza de Dana Terrace, tá? Então, vamos parar de enrolar, esse caralho a quadro e bora, né? O desenho começa com a narração da própria Guinevere, figura central da obra, falando um pouco de si mesma, que ela é uma princesa que precisa ser resgatada, tal como os velhos contos da Disney, né, da princesa no topo da torre. No meio dessa narração toda, é nos apresentado a Olivia, uma criança que parece entender muito de robótica. Ela é filha de simplesmente da porra do Walt Disney, filha do Orville, dono dessa mega corporação do entretenimento, com o qual é meio estranho ele ter essas paradinhas azul na testa, mas vamos deixar quieto por enquanto. O parque é algo belíssimo aos olhos, um local onde fantasias se tornam realidade, sonhos e fábulas são materializados, mas uma bela escuridão disfarçada de luz. Todos os que entram e saem mais cedo ou mais tarde ficarão sob seus cuidados. Feliz aniversário, minha filha. Eu espero que isso compense por... eu acho que eu não preciso dizer. Esta fala é interessante, mas eu vou deixar para falar dela depois que te resumir e explicar o desenho. Dá pra ver que essa criança é meio psicopata, pois ela diz que a Guinevere é a sua princesa, sua preciosa amiga, mas ao mesmo tempo rasga a sua barriga e puxa as suas entranhas, a fazendo-a sentir uma dor agonizante. A primeira instância dá a entender que é só um robô, mas não é meio estranho uma máquina sentidora? Olivia apresenta o nosso reino para Guinevere, com o qual, agonizando, tenta responder com um falso sorriso, mas em um ato desesperado, mesmo com seus órgãos caindo pelo chão, a princesa corre e pula por sua fuga daquela prisão torturante. Pra quem já viu meu vídeo de Alice de 88, sabe que o meu hobby é xingar criança. Eu adoro xingar criança filha da puta. E a Olivia está nessa lista. O que a Guinevere mais sonhou durante toda a sua vida é que aparecesse alguém que realmente a salvasse daquela situação. Ela sonhava em um dia encontrar os seus cavaleiros. Cavaleiros de Guinevere, oh my fucking god, ela disse o nome da série. A partir daí temos um leve resumo do tempo passando, com a Guinevere sendo torturada e moldada à vontade de Olivia, que olha, a gente até pode chamar essa cachorra de vagabunda, mas chamar de brega, jamais. A guria tem realmente o molho. Décadas foram se passando,
Cada vez mais a marca Guinevere foi sendo explorada com inúmeros filmes, produtos e corrompendo o mundo. Essa sociedade tá tão fodida e estragada que tem até bebês nascendo azul de acordo com a capa da notícia dessa revista aí. Tanto que na cena seguinte mostra o contraste triste e cruel desse mundo. Dá pra ver que tudo tá tão poluído e corrompido pela indústria do parque que tá infectando pessoas e deixando seus pulmões azuis. Azuis, menor! Posteriormente, no piloto mostra que o ar desse local, pelo menos na parte pobre, é sujo e prejudicial à saúde humana, fazendo a galera ficar com manchas azuis e cuspir até mesmo sangue dessa cor. Coincidentemente, o mesmo tom de sangue da Guinevere. Suspeito. Resumindo, o parque é uma espécie de império maluco que colonizou vários planetas, com o qual esse que se passa a série parece ser o planeta principal e provavelmente o mais fudido. Assim como toda boa sociedade, existe a elite de cima e o povo de baixo que vive do lixo do topo. É o famoso ditado que todo brasileiro já ouviu. Porque o de cima sobe e o de baixo desce. O mundo de Knights of Guinevere é um típico cyberpunk, o futurismo totalmente degenerado pelas grandes corporações que destruíram tudo em seu caminho em prol do lucro e controle infinito, fazendo com que quem fosse pobre fudido ficasse ainda mais pobre fudido, tentando ali se adaptar no apocalipse que o Homem de Terno criou. Entretanto, nesse caso, foi uma única corporação que dominou tudo usando o entretenimento e o comércio do seu único produto como arma de opressão e destruição. Toda a sociedade desse local foi construída à base dessa figura, por um lado amada e pelo outro símbolo do próprio demônio. Que a superfície seja destruída em nome do céu, daqueles que habitam as nuvens. Eu espero que eu tenha conseguido ali explicar esse mundo. Voltando pro episódio em si, somos apresentados a Andy e a Frank, duas meninas que vieram do mais baixo patamar dessa sociedade. Por alguma razão, elas acabaram conseguindo invadir o parque da elite e hackear a máquina de pegar boneco, porque eram tão pobres que não tinham nem grana para isso. Vale mencionar que tem uma mini Uzi, Annie, Pony, Jax e Mel ali de easter egg no meio desses brinquedos. Nada demais, só uma curiosidade. Quando a dupla desiste de pegar o brinquedo, acaba encontrando a própria Guinevere em pessoa andando pelo parque, talvez em uma das suas fugas das mãos da Olivia. Vale mencionar que dentro do parque existem várias Guineveres que compartilham quase a mesma consciência. Um bando de animatrônico tudo igual que compartilha um servidor para ser mais específico. Por exemplo, se uma Guinevere conhece uma criança, todas depois vão compartilhar esta memória e também conhecer esta mesma criança. Deu pra sacar, né? Só que a Guinevere que a dupla de amigas encontra não é um animatrônico qualquer, mas sim a própria Guinevere pessoal da Olivia, a que foi apresentada no começo do episódio. Como eu disse agora, né? Provavelmente em uma de suas escapadas. Lembra o que ela mais queria era que alguém visse o sofrimento dela e a enfim salvasse? Pois é, aquelas duas meninas, aquelas duas crianças foram as primeiras pessoas do mundo a notarem ela de verdade. E a Frank até consegue consertar o seu dedo. Parece que depois de décadas, Guinevere encontrou as suas cavaleiras. E aí temos outro salto no tempo. Resumindo, desde ali no começo do episódio, deve ter passado ali seus 60, 70 anos por aí. Agora a Frank e a Andy são adultas. Regan from Inside Job? Nessa cena mostra que a Andy acabou conseguindo um emprego de engenheira júnior dentro do parque, fazendo todo mundo ali de baixo odiar ela, como se tivesse traído seu próprio povo por dinheiro. Assim, lá embaixo funciona o seguinte: eles odeiam qualquer coisa que vem de cima, então você aí de baixo não ouse trabalhar para Big Boss, não vire cachorrinho de Big Company. Resumindo,
Também mostra que a Frank não tá tão atrás da amiga, porque assim como a Andy, ela também é uma gênia da robótica e engenharia, mas infelizmente não teve a mesma sorte da amiga de conseguir tão sonhado emprego no parque. O que dá a entender é que a Frank é bem mais sonhadora que a Andy, com qual a mesma é bem mais desiludida com a vida. A Frank trabalha em inúmeros empregos para sobreviver nesse mundo de merda, como, sei lá, ter um subemprego ali de fazer caneca, manutenção de máquina, carregar carga e até mesmo catadora de lixo. Amando de Spark, o velho rabugento bem misterioso que parece conhecer esse mundo bem até demais. É o velho com passado sombrio starter pack. E vale mencionar que ele tá lendo revista de p*** gay. Nessa coleta de lixo, a Frank acaba achando um modelo um tanto peculiar de Guinevere. O velho, quando bate o olho nisso, né, pelo menos um deles, né, porque não tem outro, ele já quer guardar esse boneco aí, esse animatrônico, pra vender e ganhar uma grana fodida em cima disso. Mas a Frank já manda o real, que ela quer consertar ela e usar esse reparo para apresentar, né, pros big shot da vida lá do parque e assim conseguir uma vaga de engenheira. Spark então fala que não quer ela envolvida com essa gente, pois esse pessoal são clientes pessoais dele, então ele sabe perfeitamente como essa gente é e ele não quer que a Frank se envolva com esse tipo de maluco. Temos um corte de cena onde a Olivia velha aparece pela primeira vez. Sim, aquela criança lá no começo, tá ligado? Então, essa véia fudida, nos mostrando mais uma vez que desde o começo do episódio se passou muito, mas muito tempo. O curioso é que, né, tem esse enquadramento aí que fizeram, que uns detalhes da cama, parece que tem um chifre atrás dela, tá ligado? Mostrando mais uma vez que essa idosa inofensiva e acamada é o próprio capeta. Ela fica desesperada ao descobrir que a Guinevere conseguiu, enfim, após décadas, fugir do parque e ir para a superfície. Então a Vera Capeta manda um monstrão muito feio, porém muito foda, né, atrás dela. Só um comentáriozinho de leve agora. Se você comparar uma Gwen normal com a Gwen da Olivia, né, que é a principal da série, dá pra ver o estrago que esse demônio fez na princesa. Perdeu um pé, um braço, um olho e até mesmo tá com a cara queimada. Mudamos o foco de novo, mas dessa vez pra Andy. Spoiler, ela foi demitida. Voltando pra casa depois de um dia de merda, é hostilizada por um cara que obviamente odeia ela pelo fato de ter o uniforme do parque. Nessa hora mostra pela primeira vez a tal doença do azul, né, vamos chamar assim, que tá corroendo aqueles que vivem embaixo do parque. Falando em casa, a Frank tá assistindo um comercial onde apresentam vários tipos de Guinevere para ver se consegue encontrar qual é o modelo exato daquela que acharam hoje mais cedo. E ela achou um pouco esquisito, porque simplesmente não tem nada sobre ela. Você tem que voltar pra salvá-la. A princesa é a princesa. Todos os monarcas são usurpadores e descendentes de usurpadores. Eu me identifiquei muito com essa carta, tá bom? Porque simplesmente pau no cu da burguesia. O que dá pra entender essa cena é que a Frank, ela é meio, né, na cabeça, né? Ela é meio esquizo. E assim, considerando o mundo que ela vive, eu não julgo isso nem um pouco. Antes que a Andy falasse pra amiga que foi demitida, a Frank já fala sobre a Guinevere diferenciada que encontraram e precisam urgentemente consertá-la. E é justamente isso que fazem. Elas pegam um dos navios do velho para irem até o laboratório oficial do parque, com o qual a Andy ainda tinha acesso para consertar a princesa. Mas antes que pudessem enfim chegar lá, são paradas pelo Spark e a sua gangue. O velho tenta convencer a Frank a parar com seu plano maluco e devolver a Gwen para ele, justamente para venderem e conseguirem uma boa grana em cima disso. Mas a guria se recusa, resultando numa briga feia. O velho dá até um socão na cara dela e ameaça arrancar um dos seus dentes com um alicate. E assim, Spark é um personagem com moralidade bem questionável. Vai tomar no seu cu, velho broxa. Ele só cede porque a Andy faz um acordo com ele. Deixa a gente consertar e ganhamos 10 vezes mais com a boneca toda nos trinques bonitinha. E antes que eu me esqueça, tá? O dinheiro não tá exatamente em toda essa sucata.
mas sim nos estimulantes que eles contêm. Eles literalmente vendem droga. O velho, pelo que eu entendi, é tipo um Walter White da vida. Outra coisa também, tá? Lembra da doença do azul? Dá tudo a entender que a Andy tem essa doença, porque seu guspe tem ali um sanguinho azul misturado. Indo agora para o abismo, estamos nos laboratórios inferiores, onde todo tipo de projeto morto se encontra. Enquanto elas andam até o seu destino, a Gwen do nada dá um gritão para avisar que o monstrão que a Olivia mandou finalmente chegou lá. Um massacre então acontece, porque não existe chance de duas fudidas derrotarem um kaiju de 20 metros. Frank acorda nos braços da Gwen, as levando para o local seguro. É uma cena bonita, com uma guria mesmo nessa situação ainda enxerga tudo com os olhos de uma criança, vendo a sua heroína mesmo no estado acabado que tá. Ela ainda enxerga ela como a princesa mais bonita e imponente do mundo. E eu, minha filha, acorda pra verdade. A Frank acorda ali num transe que ela tava quando a Andy lhe puxa pra dentro do elevador. E temos a maior aura farm de todas. Uma princesa destruída e determinada contra um cavaleiro de puro caos e matança. E na moral, esse sorrisinho maluco que ela fez no final me arrepiou inteiro. Muito foda, menor. O que seria uma luta perdida se torna um massacre. Não pra mim, mas pra ele. Sangue pra tudo qualquer lado. Não da princesa, mas sim da criatura. Um robô que solta sangue vermelho, que tem carne e sente dor. Muito parecido com a Gwen, para ser sincero. Bom, o foco não é esse, tá? Mas sim que a princesa volta toda acabada pra dentro do elevador. A dupla chega no laboratório para enfim consertar a princesa nessa máquina maluca que já apareceu antes no time skip da Olivia. Ela tava ali mexendo. Algo curioso de se notar é que quando aparece o raio-x da Gwen, mostra que ela tem um literal cérebro humano dentro dela. Repito, um robô com cérebro humano. E bom, acho que agora tá explicando a razão dela ser a Guinevere pessoal da principal chefe do parque. Ela é especial. O concerto enfim começa. Dentro da cabeça da princesa se passa ali uns reboot louco e enfim mostra a sua visão. Como ela ainda enxerga aquelas duas como simplesmente crianças que um dia ela conheceu. O piloto acaba aí e meu irmão, tá? Que negócio bom do cara. Puta merda, cara. A ambientação, roteiro, world building, história, lore, personagens, metáfora, crítica, porra, tudo. Pra mim tá tudo na medida certa. A única coisa aqui, na minha crítica negativa, é que a passagem de tempo acho que foi muito rápida. Né? Não foi tão explicado que, né, do começo até a Frank, a Andy adulta, era um time skip, né? Ficou bem confuso ali pra tu entender um pouquinho da timeline. Mas depois que você para, né, pra pensar o que tá acontecendo, né, depois que você coloca as engrenagens ali, né, você começa ali a funcionar os miolos, aí as coisas começam a fazer um pouco mais sentido. Mas de fato ficou um pouco confuso, essa é a minha crítica negativa, mas de resto, ó, acertou em cheio tudo, ó. Chuchu, beleza, meu amigo. Vamos falar de teorias, tá? Primeiro, sobre o que diabos é essa princesa, moleque. Existem aí 3 possibilidades. A primeira é que ela era uma espécie de deusa barra rainha imortal desse mundo que foi escravizada devido ao seu sangue ser diferenciado. A segunda é que é de fato um robô defeituoso que criou consciência própria ou que tenha sido criado para ter uma consciência própria pela própria Olivia. Lembra quando o pai dela disse que algo aconteceu no passado? Muito provavelmente sua mãe morreu e seu cérebro original foi colocado dentro dessa Guinevere.
E toda hora a Olivia fica falando: ai, tenho que consertá-la, ai, eu sou uma velha fudida. Justamente porque sua mãe morreu de doença. E ela ficou maluca ali tentando consertar a mãe dessa doença. A Olivia é claramente uma psicopata maníaca que torturou um ser com consciência e nervos por puro sadismo e controle. Ainda sobre ela, algo que reforça a ideia que ela enlouqueceu após a morte da mãe é que dá pra ver um quadro dela criança ao lado do pai e aparentemente sua mãe, que se você traçar ali, dá pra ver perfeitamente a silhueta da Guinevere, com a qual possivelmente a princesa é um modelo de sua própria mãe, né? A Guinevere foi criada à base da mãe original da criança, tá ligado? Também nesse quadro podemos ver que originalmente seu cabelo era preto, ou talvez azul escuro, tal como da Gwen. Agora, como terceira possibilidade, eu vou misturar as duas anteriores, com qual eu acho a teoria mais legal, tá? É que mesmo a Gwen sendo a mãe da Olivia, ela ainda é a deusa barra rainha desse planeta. Isso acontece pela temática da série. Além do estilo cyberpunk das ideias, também é uma mescla com o medieval, os cavaleiros de Guinevere. O sangue azul que sai do seu corpo é provavelmente uma brincadeira ali com o sangue azul da realeza britânica, que né, diziam antigamente. Tudo isso possivelmente era um reino de fato, muito próspero e pacífico muitos anos atrás, mas tudo mudou quando Orville chegou lá, colonizou o local e acabou tendo uma filha com a rainha barra deusa de lá. A rainha original acabou falecendo por motivos desconhecidos. E aí a criança, né, a cria da mulher, enlouqueceu e colocou o seu cérebro, né, o cérebro da mãe morta, em uma réplica exata da mesma e passou a torturá-la. O que a Gwen mais quer é seguir o legado de sua vida passada, destruir o parque e a indústria que contaminou o seu mundo. Isso é uma teoria minha, tá? Não vi ninguém comentando e pá, com o qual eu acho que a Dana Terrace vai seguir por esse caminho, porque eu acho que faz mais a cara dela. Agora falando um pouco sobre seu pai, obviamente, né, é o Walt Disney, não tem como você não falar que essa porra é inspirado no Walt Disney, tá? E assim, é muito estranho ele ter esse pontinho azul no meio da testa. Ou ele foi infectado pelo azul, né, tal como a Andy e o figurante, ou ele é um robô criado pela Olivia. Já que eu mencionei robôs, é bizarro ver que o Sir Arthur, sim, é o nome desse bichão aí, né, que tentou matar o trio, tem sangue e órgãos humanos, e até mesmo a voz do Orville. Olivia, querida, você pode vir comigo? Damas adoráveis, detende vossos passos. Desejo que vossos corações tornem-se meus. Será que, tal como provavelmente a Olivia colocou o cérebro da mãe dentro da Gin, será que após a morte do pai, após tantos anos, ela colocou o cérebro dele dentro desse robô para ser o seu eterno guardião? Se esse for o caso, qual cérebro será que tá dentro desse outro robô do quarto da véia? Só tempo pra falar, né? Falando um pouquinho sobre o Spark, esse cara sabe de muita coisa, tá? O velho é sábio, mas também é meio cinzento. E ele deve ter visto muita sujeira do parque. E com certeza ele vai ser tipo um Stan, um Randall, né, da vida. Resumindo, ele vai ser o típico velho que sabe muito sobre o mundo. Outra coisa legal de mencionar é que ainda no começo do piloto, onde mostra aquela manchete que começaram a nascer bebês azuis devido à poluição do mundo, tem esse moleque aí, né, que tá prestes a cortar a Gwen, né? A gente não sabe se o cabelo, se ele cortou a cabeça, sei lá. Mas assim, escutem o que eu estou falando, tá? Olhem a cara dele. Vocês acham que ele não vai aparecer na história? Vocês acham que ele não vai ser importante? Ele vai ser o típico cientista maluco do mal. Guardem minhas palavras. A série tem toda a sua crítica, obviamente, a Disney, blá 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 blá. Tá, mas eu não vou falar disso agora. Eu vou deixar para um vídeo à parte, porque é um tema tão legal se discutir que eu acho que vale um vídeo só pra isso, tá ligado? E também esse vídeo aqui já deve estar enorme, né? Então eu não quero embaralhar tudo e pá, né? Vamos falar só primeiro do desenho, depois a gente fala de fato da crítica, tá? Para concluir,
Knights of Guinevere é simplesmente uma obra-prima que nasceu. Não é só uma história sobre o mundo que a ganância corrompeu. Vai muito além disso. Conta a determinação de uma mulher escravizada e torturada, controlada por um demônio sádico e completamente maligno. Uma determinação que finalmente, após silêncio sendo ignorada, acabou sendo ouvida por duas crianças nascidas no lixo que esse mesmo mundo criou. Demorou, mas a liberdade chegou para a princesa. Duas crianças que não só subiram a torre mais alta, mas a desceram para salvá-la. Essa é a história de duas cavaleiras e a sua princesa contra o terrível rei demônio para salvar a sociedade. Muito mais que uma história, uma esperança que é possível ainda viver esse mundo de merda, ainda com os olhos de uma criança. Bom, rapaziada, fim de mais um vídeo, tá? Eu espero que tenha gostado dessa produção que fizemos aqui agora, rapidão, bem rushada, porque, pelo amor de Deus, eu estou correndo com esse vídeo, nem um pouco saudável. Eu sei que ainda tem aquele site, né, que descobriram, por meio do QR Code do episódio, mas sinceramente eu não coloquei aqui porque eu acho que não vale muito a pena falar sobre. Talvez no futuro eu faça um vídeo só sobre isso, mas no momento não vale muito a pena, tá? Tô sendo bem sincero. Me diz aí, o que você achou de Knights of Guinevere? Você gostou, não gostou? Qual a sua opinião, qual a sua crítica e blá 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 blá. Eu quero saber, tá? Quero saber qual a sua opinião pra eu saber se vale a pena ou não trazer mais vídeos dessa série aqui pro canal, que eu particularmente adoraria, porque olha... que negócio bom. Que negócio bom. E como foi aí, cara, pra mim isso é a verdadeira obra-prima da Dana Terrace. Não tem como. Vai ser a obra-prima dela. Bom, não tenho mais o que falar, né? Deixa um like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Coisa padrão que vocês sabem, né? Não tem mais que ficar falando, né? É isso. Até o próximo vídeo e é nóis. Valeu.